A seguir, Jornal das 6. Boa noite, fique conosco, está no ar mais uma edição do Jornal das 6. Hoje o Ministério Público Eleitoral, com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Núcleo Alto Uruguai e da Brigada Militar, deflagrou a Operação Caixa de Pandora, efetuando o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão aqui em Ijuí. A ação decorre da investigação realizada para apurar a prática de crimes eleitorais por alguns candidatos a vereador no último pleito municipal de Ijuí, sobretudo através da doação de vales combustíveis a eleitores em troca de votos. Por conta disso, após a constatação de que alguns dos frequentadores de um posto de combustíveis de Ijuí abasteciam seus veículos sem qualquer tipo de pagamento, foi postulado e deferido o mandado de busca e apreensão no referido posto de combustíveis. Iniciou como uma denúncia anônima, em que a pessoa referia que em determinado posto do município aqui de Ijuí estavam sendo abastecidos inúmeros carros com vales combustíveis e não com o pagamento. A partir daí foi formalizado e iniciou-se então um trabalho de campo para verificar se isso efetivamente estava acontecendo. E foi constatado no primeiro momento que várias pessoas se deslocavam e tinham um carro adesivado e iam lá abastecer. Então, a partir daí foi feito pedido de busca e apreensão, em que foram localizados em torno de uns 80 e poucos vales combustíveis. Ouça agora as conversas de alguns investigados. Oi. Levamos ela lá na pastora. Agora é mesmo. Tá, mas leva lá, não vai esquecer. Sim, não, nós encontramos lá, eu vou tudo lá e o Roque vai direto com ela. Tá, com ele e com ela. Aí o pastor deu o ar. Tá bom. Tá, onde é que foi? Foi na casa dela, foi lá na igreja. Tá. Pra ela dizer lá amanhã. Tá. Mostra, leva lá na igreja, bem veridinho. Para conversar bem com ela. Tá, que foi ele, a igreja que deu. Explica o trabalho que eles faziam, a igreja. Tá. Deixar ela bem abotadinha. Tá, já. Tá comigo. Viu? Então, nós temos... Deixa eu falar. Vai chegar um momento que o que é bom vai ser essas confusões que fazem de política, isso aí. Mas aqui estava dessa coisa. Aqui estava demais. Eu não posso falar muito contigo porque eu não tenho prova de nada, né? Não posso nem. Vou estar tendo prova. Eu vender o produto para A, para B, para C. Agora, não tem questão, né? Eu crônico do que eu vendi, né? Amanhã também tu passa no posto. Tá bem, certo, então. Eles tentavam trabalhar os depoimentos como forma a não serem punidos pela prática do ilícito eleitoral. Orientavam as testemunhas ao que iriam dizer aqui no Ministério Público. A partir de agora, abre a possibilidade, então, de duas ações, tanto no crime quanto na questão da cassação do diploma. E os votos deles acabarem sendo declarados nulos. E ela foi presa no momento que apresentava esse vale, tinha santinhos do candidato no carro, e ela foi pagar com esse vale. Por ocasião do cumprimento da ordem, foi efetuada uma prisão em flagrante em razão de violação do artigo 299 do Código Eleitoral. Haja vista que o deflagrado, ao abastecer seu veículo, efetuou o pagamento por meio de vale combustível de um dos candidatos, o que teria sido entregue juntamente com seus santinhos de propaganda eleitoral, denotando o pedido explícito de voto. Tá louco? Você prometeu mais um vale, mano? Tá? Entendeu? Você disse que ia dar um nascimento, não sei o que, para o mesmo outro voto pra esse testeado teu aí. Eu não derrumei, não dei terra, tudo. Eu botei mulher e os dois filhos dela botaram no preço, só por causa. Mas tá bom, tá louco.
Em paralelo à prisão em flagrante, realizou-se o cumprimento do mandado nas instalações internas do posto de combustíveis, tendo sido apreendidos inúmeros vales combustíveis no local, todos fracionados em 5 e 10 litros e codificados através de letras, além de cheques de valores expressivos, aos quais, inclusive, em nome de um dos candidatos e em nome de familiar próximo de outro, bem como documentos e outros objetos pertinentes à investigação. Alô? Oi. Tudo bem? Ô, pastor. E daí? Como é que tá? Temos aí na corrida. Falei, eu teve que. Eu fiz segunda, você vai voltar a conversar. Tá ótimo, então. Tá? Tá tudo alinhado. Tá bem? Vai dar tudo certo. Vai. Vamos vencer. Com certeza. Beleza. Mas segunda de manhã a gente aparece aí, de repente. Eu quero fazer alguns detalhes, algumas coisas. Tá bom? Beleza. A partir disso, um grupo de pessoas associadas a um dos candidatos criou uma antítese ao que se apresentava na investigação, procurando maquiar os fatos na tentativa de livrar a responsabilidade criminal eleitoral, o que somente foi possível identificar graças a gravações telefônicas autorizadas judicialmente, nas quais combinam encontros, ajustam versões a serem dadas em depoimentos, mencionam quais provas devem ser criadas, além da confirmação de o que se apura, como a captação de votos em troca de algum benefício e da utilização de influência política e econômica. Existe o abuso do poder econômico na corrupção eleitoral e o abuso do poder político. Nesse caso, acaba sendo um abuso do poder político, porque o candidato se utilizando então da máquina pública, ele dá preferência para determinada pessoa em detrimento a todos os demais. E isso é uma das questões que será investigada com certeza. Utilização de máquina para fazer um trabalho particular. Isso ainda vai ser investigado? Ainda vai ser investigado. Méritos da operação são todos os méritos da colega Rosélia, junto com a Brigada Militar, que trouxeram ao meu conhecimento, pediram apenas um apoio no dia de hoje para auxiliar nos mandados de busca e apreensão, tendo em vista que alguns dos fatos que foram objeto de investigação também caracterizariam atos de improbidade administrativa, na medida em que agentes públicos, servidores públicos municipais, da Secretaria de Obras, em especial, que nessa trama toda arquitetada, que tinha também a compra de votos mediante vales combustíveis, enfim, também havia contraprestação de serviços públicos com máquinas da Prefeitura para que prestasse alguns serviços em áreas particulares, fugindo todos os princípios da administração pública da impessoalidade. Não, essas máquinas públicas elas eram não para o bem comum de todos, mas sim aplicadas para favorecer aquelas pessoas que tinham vinculação política ou cabos eleitorais, ou mesmo pessoas que votaram em determinados candidatos. Eles tinham essas benesses, digamos assim, do poder público. E esses atos também serão melhor apurados e investigados com maior profundidade. E, se comprovado tudo que a gente pôde constatar até agora a gente tem que analisar os documentos, certamente há atos de improbidade administrativa que serão levados adiante os devidos processos e as medidas cabíveis. Marcando a semana em que Juí completa 126 anos, foi inaugurado no município a Vara da Justiça Federal. Durante a cerimônia de abertura da nova subseção, realizada na manhã desta segunda-feira, reuniram-se autoridades, lideranças locais e regionais, juízes, promotores, desembargadores e representantes das entidades envolvidas no processo de instalação do órgão, que funcionará no prédio 44 da Avenida 21 de Abril, próximo ao Hospital de Caridade de Juí. Instituída pelo Projeto de Lei Complementar 117 de 2011, a Vara da Justiça Federal visa atender a crescente demanda judicial na região noroeste, facilitando e agilizando o encaminhamento de processos que até então precisavam passar pela subseção de Santo Ângelo. É uma grande conquista da comunidade, tá? A Vara de Juí é a realização de um desejo, resultado da união de todos por essa conquista. Então hoje nós estamos aqui para instalar a Vara Federal,
Aumentamos o nosso quadro de servidores para trabalhar aqui em Juí e vamos atender aí uma população de perto de 150 mil habitantes, porque não é só a cidade de Juí que vai ser beneficiada, né? Vão ser outros municípios da região. E Juí passa, então, hoje, a partir de hoje, ter todos os serviços que uma vara federal pode prestar sem ter que depender de outros municípios, como dependia antes da vara federal de Santo Ângelo. Conforme divulgado, o Executivo Municipal ficará responsável pelo pagamento de até 24 meses de aluguel, enquanto os demais recursos virão por intermédio do Fundo Municipal de Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do município e deverão ser investidos na aquisição de equipamentos, materiais permanentes, reformas, melhorias e reutilização do espaço físico pelos servidores lotados no órgão. Sem dúvida, o sonho realizado, consolidado com a instalação da Vara Federal, que vai atender em Juí e toda essa região. Um trabalho de união, de integração, desde 2007, ainda quando era vice-prefeito, juntamente com a 23ª subseção da OAB, a ex-presidente Isaura de Melo Freitas, com a comissão do Poder Legislativo, naquela época coordenada pelo ex-vereador Sérgio Pires, juntamente com várias lideranças de Juí, da região, do estado e a nível federal, hoje estamos aqui concretizando esse sonho e esse investimento para a comunidade de Juí da região. Então, para nós é um momento na Semana do Município de muita alegria e satisfação poder disponibilizar às pessoas, à comunidade, melhor acesso, melhor encaminhamento dos seus processos junto à questão federal. E para nós é motivo de muita alegria termos esse grande investimento que Juí precisava, merecia tê-lo em nosso município. Sob direção do juiz federal Alexandre Arnold, o órgão também contará com os cargos de juiz federal substituto e 17 cargos efetivos, 1 em comissão e 13 funções comissionadas. Perfeito. A Justiça Federal se instalar em Juí significa se aproximar mais do jurisdicionado e oportunizando então que as pessoas que tenham alguma demanda contra uma entidade federal façam a interposição de ações sem deslocamento, sem a onerosidade de uma viagem. A senadora Ana Amélia Lemos salienta que o município deve se unir para conseguir outras demandas. Olha, essa talvez tenha sido uma das demandas mais importantes da comunidade. Desde que eu assumi o mandato em 2011, esta reivindicação da comunidade, liderada pelo Poder Municipal, Prefeito Balim, Câmara de Vereadores, pela OAB de Juí, pelas entidades de classe dos empresários, de todas as áreas do comércio, da indústria, da agricultura, eu percebia um esforço coletivo de todos que queriam a mesma coisa, uma vara federal em Juí. Por quê? Porque os demandantes da Justiça Federal precisavam ir a Santo Ângelo, o que aumentava o custo e a despesa nessa hora de fazer a demanda. Com a vara aqui, isso reduz e é uma prestação no próprio local, não só para Juí, mas para o entorno de Juí também, das cidades mais próximas. Os cidadãos e cidadãs ficarão beneficiados. Então eu fico feliz, mas eu digo que isso foi um presente antecipado para os 126 anos que será comemorado quarta-feira, deste município tão próspero. O próprio presidente da Justiça Federal da 4ª Região em Porto Alegre, que presidiu a sessão, Luiz Fernando Penteado, ele pôde ver e me comentou comigo que ontem ele teve a oportunidade, no encerramento da FENADI, Expo Juí FENADI, do clima que há entre a harmonia e o entendimento entre as diversas etnias ou raças que aqui povoaram e que fizeram essa comunidade ser diferente, a colmeia do Rio Grande, né? Destacado, inclusive, como uma comunidade que se integra e trabalha pelo interesse da comunidade. Então, a Vara Federal aqui em Juí é o esforço e o resultado desse trabalho. A Prefeitura se encarrega de pagar por 2 anos o aluguel do prédio, a Justiça vem e se instala, e eu acredito que esse exemplo da Vara Federal é aquele que diz: a união faz a força. Todos se uniram, os deputados federais, os deputados estaduais da região, a Câmara de Vereadores, o prefeito e todas as entidades lideradas pela nossa OAB. Então, penso que a comunidade é que ganha
com esta instalação e com essa inauguração. Eu penso que o exemplo da vara deve ser seguido nas outras demandas, então deve ser feita igualmente a união das forças de todo o setor. É claro que neste momento a gente está percebendo que o país está vivendo uma crise financeira do governo federal, como esses órgãos são federais. A dificuldade exatamente da implementação, mas isso, como diz um ditado antigo, né, você tem que chegar primeiro, mesmo numa crise você tem que apresentar a demanda, porque quando a crise passar, e eu espero que ela passe logo, que aí você já tem a condição de receber essa demanda, seja da Polícia Federal, que é uma das unidades importantes, e outra que você fez referência também, que é o Ministério Público Federal. Então eu acho que é o mesmo caminho que nós temos que trilhar, como foi trilhado pela Justiça Federal. Desde 2007 foram 34 mil assinaturas capitaneadas pela 23ª subseção da OAB, para que fosse concretizado este grande sonho. É um orgulho muito grande, é um momento histórico para a cidade de Juí, para a região, pois a Justiça Federal agora está sendo instalada integralmente. Antes havia um atendimento parcial, com algumas funções e algumas competências somente, mas agora, nesta nova fase, com a Vara Federal de competência plena, todos os pleitos da comunidade poderão ser atendidos pela Vara Federal de Juí e também os municípios da região que compõem a subseção judiciária também. E na tarde de sexta-feira, durante a Expo Juí, o município recebeu a visita de 15 dos 24 membros do Conselho Estadual de Cultura. Entre eles, o presidente estadual da Cultura, Antônio Carlos Cortez. Na tarde de sexta-feira, o município recebeu a visita de 15 dos membros do Conselho Estadual de Cultura, entre eles o presidente estadual da Cultura, Antônio Carlos Cortez. O grupo veio a Ijuí para conhecer e avaliar o andamento das obras e investimentos feitos através de projetos públicos estaduais e federais. Eu saio encantado, que eu assisti me fez vibrar de emoção, porque me faz lembrar esse grande mosaico que é Ijuí, com a presença dessas etnias todas formando um povo maravilhoso, um povo harmônico. Eu acabei de dizer na minha fala há pouco ali, que o Gibran dizia que as cordas da lira são separadas, mas quando tocadas elas vibram na mesma intensidade, na mesma harmonia. É isso que eu senti em Ijuí, com a participação de todos esses povos. E esses povos, quando eu vejo os afros, que é da minha etnia, eu lembro Castro Alves e o navio negreiro, que me emociona. No fim da tarde de sexta-feira, os membros do Conselho de Cultura foram até o Parque de Exposições Vanderlei Burma, onde foram recebidos pelo presidente da União das Etnias de Ijuí, FENADI, Nelson Casarim, o assessor cultural da UET, Francisco Roloff, e o secretário de Obras de Saneamento e Habitação do Estado, Gerson Burman. Além deles, esperavam pelas comitivas as embaixatrizes do movimento étnico ijuiense e demais autoridades locais e regionais. O presidente do Conselho Estadual é um dos fundadores do Grupo Palmares. Na época, os jovens fundadores ajudaram a instituir o Dia da Consciência Negra. Era um sonho dantesco, Tom Badilha. Tinir de ferros, estalar de açoites, legião de homens negros na noite horrenda a dançar. Mulheres negras levantando as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsias e mágoas vãs. Se o velho fraqueja e no chão rasteja, ouvem-se gritos, mais, mais, mais. Um de raiva delira, outro enlouquece. Outro de martírio embrutece, canta, dança, chora ali. Ó Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é mentira, se é verdade, tanto horror perante os céus. Quem são esses desgraçados que não encontro em vós, mais que o rir calmo da turba? Dize-o tu, severa musa, musa cibérrima audaz. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde voa em campo aberto a tribo dos homens nus. Ontem fortes, hoje míseros escravos, sem água, sem luz, sem ar. Ó Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é mentira, se é verdade, tanto horror perante os céus. E existe um povo que a bandeira empresta para tanta infâmia e covardia. Da eterna plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares, Colombo, fecha a porta dos teus mares.
Então eu falo da minha etnia quando vejo a presença de todos aqui, como quem falar do que eu conheço. E a minha etnia vibrante com essa participação, os zumbis aqui presentes. E aqui eu não sou modesto, eu sou um dos fundadores do Grupo Palmares, que ressaltou o 20 de novembro de Zumbi. Eu sou o único vivo daquele grupo, Oliveira Silveira, Ilmo Silva, Vilmar Nunes. Eu sou o único vivo daquele grupo, então eu tenho que me emocionar mesmo em ver aquela semente que a gente plantou lá na década de 70 estar aqui também em Ijuí. A agenda do Conselho Estadual da Cultura seguiu com atividades no Parque de Exposições por toda a noite, como café vienense na Casa Austríaca, uma sessão de cinema com o documentário Ijuí, Terra das Culturas Diversificadas, na Estação Ijuí, apresentações especiais dos 11 centros culturais no Palco das Etnias, seguido por um jantar de confraternização na Casa Italiana. E no sábado, o Conselho promoveu uma reunião solene com a participação de autoridades e agentes culturais das regiões Noroeste e Missões. Pois é, né? É tão difícil conceituar cultura, definir cultura. E eu fico com uma definição de Aristóteles. Perguntaram a ele o que era cultura, ele parou, pensou um pouco e aí respondeu: cultura é tudo aquilo que vai além do natural. E aqui, Ijuí, com todos esses segmentos, com todas as etnias, foi muito, mas muito além do natural. Então, não tem espaço. Nós somos um país mestiço, então não pode existir segregação, não pode existir nenhum tipo de discriminação. Isso é que é importante. Além desse mosaico, eu fiquei lembrando, visitando toda a cultura daqui de Ijuí, lembrando os kibbutz lá de Israel, onde eles convivem e têm aqueles trabalhos. E aqui é um grande kibbutz, só que com todas as etnias. Isso é maravilhoso. Eu ainda ontem, percorrendo tudo aqui, perguntei. Eu digo, mas e como é que é a questão do ciclo? Não dá nada. Todo mundo é amigo, todo mundo... Quer dizer, são mais de 170 mil pessoas aqui. É um produto de turismo embutido na cultura, que na medida em que os demais municípios do estado tomarem conhecimento deste evento, com certeza vai triplicar até mesmo essa quantidade de pessoas que aqui comparecem desse grande congressamento. E na manhã de sábado, a Unijuí realizou o lançamento oficial da campanha de vestibular de verão 2017, em evento na Casa da Universidade, durante a Expo Ijuí, com a presença da reitoria, convidados e imprensa. Foi apresentado o conceito da campanha, que tem o mote: faça sua história. Além das